A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais um momento nós estamos aqui na presença do Senhor Jesus, agradecendo pela oportunidade de mais um dia de vida, de mais um momento de meditar na palavra, de buscar o entendimento da palavra para os nossos dias. Dias esses que não estão fáceis, dias difíceis estamos vivendo, mas nós sabemos que, conhecendo a palavra de Deus, a gente sabe que tudo que está escrito está se cumprindo. O mundo está num desespero em busca de paz, em busca de resolver os problemas. Nós, porém, sabemos que este mundo vai de mal a pior. Para o mundo isso é assustador, mas para nós é uma esperança. Porque conforme vai chegando o mundo para o seu final, a gente sabe que a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se aproxima a cada dia. E cada vez mais Ele está próximo da sua chegada. Eu quero agradecer ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo por me dar essa honra, me dar essa oportunidade de compartilhar com cada um de vocês mais esse vídeo. E eu espero que a palavra que a gente vai ler aqui, que a gente vai meditar aqui, chegue ao teu coração e verdadeiramente você possa sentir a presença do Espírito Santo falando no seu coração. Quero te avisar, meus irmãos, que a presença do Espírito Santo não está no rodopio, não está no sapateado nas igrejas não, tá? Aliás, às vezes isso me deixa um pouco assustado. Mas a palavra diz que o fruto do Espírito é a paz, é o amor, longanimidade, bondade, benignidade e paz. Portanto, quando você ouve a palavra, quando você presta atenção na palavra, o Espírito Santo está te dando entendimento e sabedoria. Às vezes uma pessoa equilibrada, mais modesta, mais tranquila, não quer dizer que não tem Espírito Santo. Tá? Muitas vezes mostra, porque o Espírito Santo é acima de tudo equilíbrio. O Espírito Santo não é desequilíbrio. Então vamos ter cuidado com isso, tá bom, meus irmãos? E vamos verdadeiramente entrar na palavra, meditar na palavra, que é melhor para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Peça ao Senhor Jesus que abençoe a sua vida, a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Se você porventura estiver desempregado, que o Senhor abra as portas, abra os caminhos e que você possa vencer essa batalha, porque a luta do cristão é essa, né? Passar por adversidades neste mundo, amém? Mas a adversidade do crente é para fortalecimento, meu irmão. Quando você entrar na condição de entender que toda luta que nós passarmos aqui na terra só nos aperfeiçoa, aí a gente vai começar a entregar tudo nas mãos do Senhor, porque é Ele que vai nos ajudando na jornada. As lutas vêm para ver até que ponto nós confiamos em Deus. Às vezes pessoas nos maltratam, nos humilham, né? Traem, enganam, mentem. A gente acha que isso tudo é para nos destruir. Não é não, meus irmãos. Primeiro é para mostrar quem está do seu lado. Esse é o primeiro ponto. Então Deus usa a própria pessoa. Lembra quando lá no Antigo Testamento tem a história de Balaão e Balaque? Balaque suborna Balaão para ele amaldiçoar o povo de Deus. Aí ele vai amaldiçoar. Aí o Senhor toma a boca de Balaão e abençoa. Aí o rei fica revoltado com Balaão e diz para ele: mas eu estou pagando para você amaldiçoar esse povo. Ele diz: como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Então muitas vezes o inimigo, ele quer usar uma estratégia para te derrubar. Ele não consegue. Tá? Aí Deus faz com que o inimigo se revele. Quando você descobre a mentira, o engano, a falsidade, a pessoa te traindo, tudo aquilo não é por acaso.
É que Deus trouxe à tona tudo. Às vezes a pessoa se condena com as próprias palavras. A Bíblia diz que com as suas palavras será julgado e será condenado. Já aqui na terra, você sabe, o mal, ele não consegue se conter. Ele chama você de mentiroso é porque ele está mentindo. Então ele quer pôr você no mesmo nível dele. Tá entendendo? O inimigo, ele quer te contaminar de todo jeito. Ele quer te depravar de todo jeito. Ele quer te ofender, te xingar, te humilhar. Derrubar a tua moral, a tua dignidade, o teu caráter. Ele toca em tudo. Em tudo, em tudo. O inimigo é assim. Mas que se você entender e não revidar com as mesmas palavras, não precisa. Você pode tomar atitude. Se você for uma pessoa equilibrada, você toma atitude severa. Mas sem ofensa. Sem ofensa ao inimigo. Porque o anjo contendia com o diabo pelo corpo me foge a memória agora, mas é de Moisés. E a Bíblia vai falar que a única coisa que o anjo falava para o diabo era que o Senhor te repreenda. Aí eu fico imaginando o que o diabo falava para o anjo. Porque o diabo é boca suja. Não é verdade? E o anjo não respondia à altura porque ele é santo, ele é sagrado, ele sabe de onde ele vem. Então você também é um servo, uma serva de Deus. Não responde aos que te ofendem. Ponha que deixa que Deus cuida. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amado, vamos ler um texto aqui, está no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 1, verso 24. Colossenses, capítulo 1, verso 24. Vamos ver o que a palavra tem para falar para nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo as suas eficácias, que opera em mim poderosamente. Glória a Deus, aleluia. Aqui, meus irmãos, Paulo está falando ao povo de Colossos da missão dele para com o povo de Deus, do compromisso que ele tem em levar a palavra e a verdadeira doutrina. A orientação de Paulo é para que ninguém se perca, que ande conforme ele tem orientado. Ele faz tudo em nome de Jesus, em nome de Cristo, porque Deus lhe deu condições e o capacitou para tal. Hoje Deus tem levantado homens fiéis, homens de Deus, para pregar o Evangelho. Mas o inimigo também tem enganado muitos, irmãos. Tem enganado muitos com as oferendas. Existe um evangelho relativizado. Eu chamo que são os crentes relativos. Relativamente crentes. Não é crente 100%. Por quê? Porque ele pega 50% do mundo e traz para ele, 50% de Cristo traz para ele. Aí ele entra na conformidade que ele está no caminho certo. Aí você olha, porque como que você identifica um crente? É no seu comportamento, no seu caráter, no respeito para com a palavra e acima de tudo,
ele não é crente só na igreja, ele é muito mais crente lá fora. Ele é muito mais crente dentro da casa. Tem pessoas que dentro da igreja é uma bênção, mas chega dentro de casa, vira uma cobra venenosa, vira uma fera mal domada, xinga, ofende, maltrata, trai, mente, engana, estão dentro da igreja. A Bíblia vai falar, meus irmãos e minhas irmãs, que nem todos que estão em Israel, no meio do povo de Israel, é israelita. Nem todos que estão no meio da igreja é verdadeiros cristãos. Tem pessoas que estão enganando a si mesmo. E isso está fazendo cada dia mais, está cada dia mais evidente, está cada dia mais escancarado. O mundanismo está entrando na igreja de uma tal maneira que é de assustar. É de assustar. Desde o grupo de louvor até os membros, você chega, você olha, aquilo que era do mundo entrou na igreja e está todo mundo aceitando. A Bíblia vai falar que o Senhor repreende a liderança porque ele tolera o pecado. Não corrige o comportamento dos irmãos, as atitudes. A Bíblia diz que não vos escandalizeis. O escândalo, às vezes a pessoa pensa que é porque é briga de marido e mulher, é aquela coiseira toda, né? É o irmão porque não pagou a conta, tal. Acho que é só isso, não. É comportamental. Por exemplo, você vai fazer uma coisa que o outro irmão não entende que aquilo está correto. Aí ele reprova aquilo que você fez. Aí ele sai da igreja porque ele achou que aquilo não está certo. Você escandalizou. Eu vou tocar num ponto aqui, muita gente vai ficar descontente com o que eu vou falar. Mas o que eu estou vendo de pessoas com tatuagem na igreja, e piercing, brinco, só tá sobrancelha, já tem até pastores fazendo sobrancelha. Homens com o cabelo amarrado para trás. Piercing, tatuagem. Tem pastores aí, todo tatuado o corpo inteiro, meus irmãos. O corpo inteiro tatuado. Isso está escandalizando a igreja, porque isso era do mundanismo. Entrando na igreja e está todo mundo aceitando. Espera lá. A igreja do passado estava errada? É essa igreja que está certa? Quando a Bíblia está falando que esse é o tempo da apostasia, do relativismo, que tudo está certo, se a Bíblia está falando que é esse o tempo, por que os pastores da igreja estão aceitando tudo? E está contaminando a igreja. E os pastores não têm coragem de falar. Você sabe por quê? Porque diminui o dízimo e a oferta, e ele tem que pagar o aluguel, ele tem que pagar a água e a luz, aí ele tolera o pecado, principalmente se a pessoa for dizimista fiel. Que para os pastores você só é fiel se você dá o dízimo. Se você não dá dízimo, você pode entrar e sair da igreja e não tá nem aí, ele não faz nem conta com você. Ele não tá nem aí com você. Mas se você der o dízimo, você pode ser o pior crente, o maior pecador que tiver. Ele não quer te perder. Também não faz você se converter também. O que vocês acham disso, meus irmãos? Homens tatuados, mulheres tatuadas. A vaidade crescendo de uma forma. Tem igreja aí que não dá nem coragem de entrar, que é tanta vaidade, tanta altivez, tanta soberba, que você olha assim e fala, essa é a igreja de Cristo? A humildade, a simplicidade, é difícil de entender. Então Paulo, ele orienta a verdadeira doutrina, como que tem que se andar no caminho de Deus. Paulo, lá naquela época, aquelas mulheres que eram mais de um poder aquisitivo melhor, quando ele vai citar lá, que não seja no frisado do cabelo, ele está falando para essas mulheres. Por quê? Porque o povo de Israel, o povo da igreja em Atos, eram pessoas humildes, simples. Então ele dizia para essas pessoas, para elas não se vestir com aquele glamour para ir
na reunião. Tinha que se vestir igual os irmãos da igreja, para não se constranger os que estavam lá dentro, porque elas estavam chegando. Então não era para ir lá com aquele... Hoje não, hoje é o contrário, meus irmãos. Hoje tem pessoas que vai para a igreja, parece que está indo para uma festa glamurosa, vai no salão fazer o cabelo, vai não sei na onde, tem que ser a roupa da moda. Tá esquisito demais isso. E aí uma pessoa como eu é retrógrado, é antigo, é antissocial porque não entra nesse modernismo estranho que tá aí. É umas coisas que não dá. Então é o crente que ele não quer abrir mão de nada do mundo, mas também não quer abrir mão daquilo que é de Deus. Ele quer pegar um pouquinho de cada coisa. E a Bíblia fala, ou você está de um lado ou você está de outro. É triste. É lamentável que a gente está vendo por aí. Entre outras coisas, né? Porque tem aqueles pecados ocultos, né? Pessoas entrando na igreja segurando a mão do adultério. A Bíblia diz que o casal não deve se separar. Se separar não é para casar, não. Essa é a palavra. Aí cada um está arrumando os seus motivos, seus argumentos, seus artifícios para dizer. Então Deus diz assim, não case. Porém se reconcilie. Tá falando para quem cometeu o adultério, tá? Para quem cometeu o erro. Aí a pessoa tá lá dentro da igreja, em adultério, nem quer saber das escrituras, porque a verdade dói. Largou do marido porque se atraiu para outro homem, largou da mulher porque se sentiu atração por outra mulher, e acha que Deus está aprovando tudo, tá tudo jóia, tá tudo, Deus não me matou mesmo, então tá tudo bem. Tá que nem a mesma da história de Adão lá. Se comer, morrerás. Eles não entenderam o que Deus quis dizer, aí acharam que não ia morrer. A coisa caminha em passos largos para o abismo. E se nós não vigiar, e se nós não orar, e se nós não buscar o entendimento da palavra, nós também estaremos perdidos. Nós precisamos ter convicção do que estamos fazendo, ter a certeza em que condições nós estamos, se nós não estamos em pecado, se estamos em pecado ou não. A palavra ela vem nos orientar isso. Por isso que tudo que a gente vai fazer, você tem que ir para a palavra, para saber em que condições nós estamos. Eu quero ler um trecho aqui no capítulo 2. Capítulo 2, verso 4. Do mesmo livro. Capítulo 2, verso 4 diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Palavras persuasivas. O que é? Para que ninguém vos engane, meus irmãos. O que é palavras persuasivas? É aquela pessoa que tem poder de convencimento. Não é a pessoa manipuladora, mas é aquela pessoa que consegue convencer que o ponto de vista dela está certo, ainda que não bate com a palavra. Aí tem muita gente caindo nisso. Que tem pessoas que ela tem uma capacidade intelectual terrível para te convencer. Tanto é que a teologia da prosperidade está aí para... Por quê? Porque essas pessoas são persuasivas. Elas têm poder de convencimento. Porque elas têm os argumentos. Mas se você conhecer a palavra de Deus, você não será enganado, porque você está lendo, vendo, ouvindo a palavra de Deus e praticando. É só a palavra te dar respaldo do conhecimento. Mas se você não lê a palavra, ou se lê, não medita nela para saber o que ela está dizendo, o resultado é que você vai numa igreja, a pessoa manipula, né? A pessoa persuasiva, ela te convence que ela está certa, o ponto de vista dela está certo, e aí você cai no engano. É o que está acontecendo muito hoje. A falsa doutrina
está tão evidente hoje porque ela é mais... A falsa doutrina, ela é mais... Como diz assim? Ela dá mais conforto. Sabe quando você compra um objeto qualquer falso? Ele é mais barato. Ele te dá mais condições para você comprar. Mas quando você vai comprar um original, com nota fiscal, com procedência, com tudo, já é mais difícil. Você não tem muitas condições. Então, muitos vão para o paralelo. A doutrina estão fazendo do mesmo jeito. A verdadeira, a sã doutrina, não é fácil caminhar, principalmente nos tempos de agora. Que a Bíblia está dizendo que o caminho vai ficando cada vez mais estreito. Enquanto isso, a falsa doutrina, a doutrina contaminada, ela vai enlarguecendo. Aí você pode se vestir de qualquer jeito, aí você pode se maquiar de qualquer jeito, aí você pode, do pé à cabeça, se encher de joias, né? Para mostrar que você é uma vitrine, a vitrine de bijuteria. Aí você pode ir para a praia, né? Se misturar com o povo lá do mundo. Aí você pode ir para a piscina, para os clubes, se vestir como eles, está lá no meio, né? Onde tem lascívia, onde tem prostituição, onde tem a seminudez, tá tudo certo. Não, Deus não vai fazer nada. Aí eu te pergunto uma coisa. Se você, meu irmão, minha irmã, tiver lá numa praia ou num clube, no meio daquele povo, entre os irmãos que estiver na igreja orando e Jesus vir para arrebatar, quem que ele vai arrebatar? Os que estão se manchando com contaminações lá desses âmbitos de prostituição aí? Ou daqueles que estão de joelho dobrado na igreja? Como você conhece que Deus é justo, o que ele iria fazer nesse caso? Ah, vai levar eu também. Você tá lá de sunga, de biquíni, de maiô, se mostrando lá neste lugar, e daí? Como é que vai ser? Aí tem os irmãos que abrem mão desses prazeres mundanos para dobrar o joelho na igreja. Aí, conhecendo a justiça de Deus, você acredita que você também vai para o céu? Pense nisso, tá? Pense nisso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê muita paz e te dê orientação. Os dias se findam, meus irmãos. Os dias caminham para o fim. E não tem para onde correr. Você concordando comigo ou não, não vai mudar em nada. Se você concordar, o que vai mudar é que você vai crescer no conhecimento. Mas se você não concordar, a palavra diz que eu tenho que falar da doutrina. Esse é o meu dever. O aceitar é com você. Entendeu? Porque se eu não falar da palavra, Deus vai cobrar. Mas se eu falar, Ele vai cobrar somente de você. E eu quero estar mais orientando isso para aqueles que estão na igreja, aqueles que já batizaram, aqueles que dizem que são cristãos, mas são relativamente cristãos. Não chegou na sua plenitude do cristianismo. Se desviaram do mundo do pecado. Eu só quero deixar um texto aqui para você que é crente. Amém? Você que é crente e que não vive a palavra de Deus. Eu vou deixar aqui para que você medite. Amém? Para você ver as nossas obrigações. Está no livro de Ezequiel 3, diz assim, ó. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser, Deus está falando aqui, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, se eu não te avisar, no seu pecado morrerá. E a sua justiça que praticara, a justiça que você praticou quando você era crente fiel, não virão em memória. Deus não vai se lembrar delas. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Se eu não falar para você que o crente não pode viver em pecado, ele peca.
Mas viver do pecado, não. Ele não pode viver em pecado. E se isso acontecer, eu tenho que te alertar, eu tenho que te avisar. Se gostando ou não. Deus é minha testemunha. Porque Ele me deu a oportunidade de gravar esse vídeo para alertar você. E você que é fiel a Deus, a fiel ao Senhor Jesus, que passa os agravos dessa vida, mas não desiste da caminhada, o Senhor é contigo. Ajude a alertar aqueles que não estão andando em retidão. Irmão, porque se você souber que tem um irmão em pecado e não chamar ele para uma conversa de exortação para o crescimento do irmão. Não a palavra de condenação e de punição, porque muitas vezes a pessoa já vem com 2 pedras na mão contra você. Os pastores aprenderam muito, não estou aqui generalizando nada, irmãos. Os pastores, eles aprenderam a pedir financeiro. Eles aprendem com a maestria tremenda. Mas na hora de se doar em prol de uma ovelha, aí o processo é outro, aí a coisa muda de figura. Mas é fácil conhecer um pastor, não é quando ele pede dízimo e oferta. Você conhece o pastor quando o irmão está necessitado de socorro, está necessitado de amparo e de apoio. Aí que você conhece quem é de Cristo. Porque quem é de Cristo, na hora que você precisa, ele vai lá e ele se torna o bom samaritano, vai lá e tenta sarar as tuas feridas. Mas tem pastores aí que se você estiver ferido, ele quer acabar de te matar. É bem desse jeito. Mas ponha nas mãos do Senhor que Ele é a nossa justiça. Não tome nada pelas tuas mãos. Quando falarem contra você, ponha um freio na boca, encerra o assunto. Se a pessoa está se dizendo que sabe muito, sai de fininha, se afasta. Jesus fazia isso. Quando os fariseus queriam pegar Jesus em armadilha, ele ia saindo de fininha, ele não respondia. Ele deu uma lição muito grande para nós. Quando você começa a responder, as pessoas estão te ofendendo, aí você está dando para elas o que elas querem, te contaminar. Mas quando você fica em silêncio, aí o inimigo fica furioso, aí ele quer te arrebentar. Mas você permaneça firme e deixa que Deus vai cuidar de tudo para você. Amém? Ele é a nossa justiça, o nosso socorro bem presente, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que Deus lhe abençoe, fique na paz do Senhor e que o Espírito Santo de Deus pouse sobre a tua vida e te dê a paz, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.